Fala, Castanho. Vamos ver se o nosso convidado consegue conectar. Fala, Adriano, William, Rossana. Esse probleminha acontece com os melhores liveistas aí do mercado, então a gente não precisa ficar preocupado, né? Deixa eu ver se o Bruno já está pronto. Vou chamar. Opa, Ô, Bruno, foi? agora sim. Oh, Não, que milagre. a roupa que você tava, eu achei que fosse uma foto, mas é atual. Então a imagem estava congelada. Ah, entendi. Eu não sei o que E acontece aí, nas tudo várias bem? lives que eu participo. Tudo bom, tudo bom. Não sei por que que acontece esse problema, mas várias lives que eu participei tem acontecido. Paciência. Bom, faz Gente, parte. muito obrigado às 14 pessoas que voltaram. Mantivemos o, a mesma audiência. E aí, tudo em Pois paz? é, Foi dar uma volta com os dogs? fui dar uma volta com os dogs, passei a tarde inteira gravando um curso e tive esse meio tempo aí entre a live e o curso para passar com os cachorros. Muito bom, muito bom. Eu mudei a minha rotina. Eu tinha uma cachorra, tive por 11 anos. Hoje optei por uma gata, então essa dinâmica de levar para passear, a gente cortou, né? Não, não, não há mais necessidade disso. Então, mas eu sei o quanto é bom fazer com que a gente saia um pouco de casa, tome um pouco de ar, então é bem bacana. Ainda mais na quarentena, né? Sabe que em alguns países onde a quarentena foi mais dura e tal, com policiais mandando as pessoas irem para casa, né? As pessoas que tinham cachorro muitas vezes emprestavam os cachorros para os vizinhos, para que eles pudessem Sair tomar de um ar casa. também. Pois é. Ah, que interessante. É, Precisa ver se o cachorro vai se adaptar, né? é, olha, às vezes eu gostaria muito de emprestar para uns vizinhos e tal, que tô meio sem saco de passear. Mas ninguém quer, não. Muito bom. Bruno, cara, primeiro obrigado por ter aceitado o meu convite. É, eu contando aí uma historinha rápida, né? Eu tomei, e aí passei a te conhecer um pouco mais depois da live que você fez com o Paulo e com Arrobas, falando um pouquinho do storytelling, um pouquinho da importância, né? De toda essa narrativa que a gente tem que ter dentro dos processos, a importância que a gente tem que saber contar uma história bem contada. Eu costumo dizer que uma história bem contada, ela já é meio caminho andado, né? Agora, eu Aham. queria que você pudesse começar, antes de te apresentar para quem está nos assistindo, olhando no teu site, né, de abertura tem uma foto tua sentada numa faixa de pedestres, com carros atrás, como se estivesse num farol fechado. Qual é a história que tem por trás dessa foto, Bruno? É, bom, eu dou aula na FIAP, né, em São Paulo, e alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer o meu curso lá, que já deve ter uns 5, 6 anos de curso, eles contrataram um fotógrafo e pediram para eu ir lá fazer uma sessão de fotos, né, para divulgar o curso e tal. E aí eu cheguei lá e a primeira coisa que eu falei para o fotógrafo foi o seguinte: olha, você pode me fotografar do jeito que você quiser, mas a única forma que eu me nego a tirar foto é com o braço cruzado. Porque é meio que um clichê, né? Tirar foto, assim, Sim, profissionais tirando foto com o braço cruzado e tal. E aí vem um pouco de construção de imagem, né? Eu tenho muito claro para mim que o meu arquétipo é o arquétipo do criativo. Eu não posso ser um personagem que faz o que todo mundo faz. muito bom. E aí pô, a gente começou a sessão assim, timidamente, né? Sei lá, tipo, fica nessa posição, vai ali na janela, vai não sei o quê. E o fotógrafo foi ganhando confiança em mim. E aí uma hora ele olhou e falou assim: se a gente fosse ali na Paulista, no meio dos carros, você senta na faixa e eu vou tirar. E eu, bom, pode ser. E a gente chegou lá embaixo, pegamos o elevador e tal, descemos, chegamos ali embaixo na Avenida Paulista, tá? Uhum. E tinha uns policiais ali perto da faixa, né?
Aí eu olhei e falei assim, putz, não sei, né, cara, e se eu for preso fazendo isso? Ele, não, você não vai preso, você não vai parar o trânsito, a gente faz rapidinho. E aí a gente fez. Quando o farol fechou, a gente saiu correndo, eu sentei na faixa, ele foi lá e me clicou. Ficou muito boa a foto. Ficou mesmo, ficou mesmo. Muito boa. Bruno, a gente está trazendo um tema que eu acho que é bastante pertinente para esse momento, né? Que e aí algo que está na tua veia, na tua especialidade. Você é tido como um dos caras precursores do storytelling aqui no Brasil, um papa nesse assunto. E aí a gente está falando do storytelling, o que ele tem a ver com a tua carreira, né? Com a nossa carreira. Mas eu queria, a gente tem isso para falar, eu tenho várias coisas antes que eu quero abordar contigo para a gente poder fazer aqui uma boa construção, uma narrativa interessante para quem está nos ouvindo. Mas eu queria que você pudesse se apresentar, contar um pouquinho primeiro da tua formação, da tua trajetória profissional, só para que as pessoas possam te conhecer. Então vamos lá, versão intensiva, porque se eu for contar a versão premium, vai demorar a live inteira, falando da minha carreira. Eu tinha um pai que adorava cinema, né? Embora meu pai fosse geólogo, nada a ver com isso. Ele gostava muito de cinema, sempre me levou para ver filmes desde os meus 8 anos de idade. E aí, enfim, cresci com isso, né? Me formei em administração pública, fui ser trainee de multinacional, acabei caindo totalmente sem querer no mundo da publicidade, né? Fui trabalhar em agência logo no começo da minha carreira. E um dia eu comecei a perceber que as campanhas, os eventos, tudo que a gente fazia na agência, que tinha uma história por trás, que tinha algum tipo de contexto, por algum motivo isso funcionava melhor, né? Por algum motivo tinha mais... essas campanhas eram mais eficientes, envolventes e eficientes. E aí eu comecei a achar isso interessante, comecei a estudar um pouco de roteiro de cinema e tal, pegando, né, isso que meu pai tinha me deixado, e comecei a perceber que aquelas técnicas que são utilizadas para filmes, livros, peças de teatro, enfim, para histórias em geral, essas técnicas poderiam ser aplicadas na publicidade, né? E foi assim que eu comecei a me debruçar sobre esse tema e a trabalhar com campanhas, com coisas relacionadas a isso. Essa é uma história que começou uns 12 anos atrás, mais ou menos. Muita água rolou, né, de lá para cá. E hoje eu tenho uma consultoria de narrativa e expressão, chamada Story Talks. Eu sou sócio da narrativa e o Paulo, que talvez esteja me assistindo aí, é o sócio da expressão, né? Então a gente basicamente ajuda empresas e pessoas físicas, profissionais, a se expressarem melhor, a contarem suas histórias. Agora, tem uma relação bastante forte, né, com toda a influência que você teve do teu pai, principalmente, que era um cara muito ligado em cinema, né, e que eu acho que aí começa uma relação com o que o Bruno é hoje. Agora, por que você gosta de fazer essa afirmativa de como é bom estar errado, Bruno? Como é que é? Qual a afirmativa? Essa de como é bom estar errado na construção da tua carreira ou nas escolhas que você acabou fazendo. Ah, tá. Olha, eu acho que quando a gente está... Como é que eu vou dizer? Quando a gente tem que fazer nossas primeiras escolhas, né, de faculdade, de carreira, de onde a gente vai trabalhar, a verdade é que a gente, desculpem a palavra, mas a verdade é que a gente não sabe porra nenhuma, né? Assim, nada contra a faculdade de administração, acho que até foi bom para mim ter feito administração, mas não era minha praia, né? Acho que foi bom porque me deu um background diferente e tal, talvez de outras pessoas que trabalham com criatividade. Mas, assim, de fato não era minha praia. E eu gosto muito daquela frase do Steve Jobs, né, que quando você olha para trás, você vê como os pontos se conectam. Se conectam, totalmente. Então é isso, quando você está no presente,
né, você não entende direito por que certas coisas acontecem. Quando você está no futuro e olha para o passado, você começa a entender que essas coisas que você achou que estavam erradas, né, na verdade estavam te levando pelo único caminho que você poderia ter feito, na verdade. Né? Hoje, olhando para trás, eu acho que esse é o único caminho que eu poderia ter feito, senão seria extremamente infeliz. Então, assim, que bom que eu estava errado numa série de coisas, sabe? Não, é verdade, né? Porque se a gente olha a tua formação em administração na GV, indo para uma administração pública e depois olhando a tua carreira, toda ela como trainee, empresa, mundo privado, né? E depois agência de comunicação e seguindo para o que você faz hoje, de fato, dá a sensação de que foi uma bela formação, mas que na prática da formação em si se utiliza muito pouco, né? Olha, eu até acho que eu utilizo bastante, mas assim, foi uma formação acidental, né? Foram uma série de acidentes, essa é a verdade. Sabe que outro dia um amigo me mandou uma mensagem falando assim, porra, Bruno, eu quero ser como você, né? Eu quero ser reconhecido por um assunto, eu quero fazer palestras, eu quero dar consultoria e tal. O que você me diz, né? O que você pode me ensinar a partir da sua trajetória? E eu dei uma resposta muito honesta para ele, né? Eu falei assim, cara, assim, muitas das coisas que aconteceram foram meio acidente, eu um, não tenho uma fórmula para isso, né? Acho que eu tive um bom senso de oportunidade, de aproveitando certas coisas, tive, como que eu vou dizer, tive uma certa coragem também de dar certos saltos que talvez outras pessoas não teriam, Uhum. né? Mas a verdade, se eu falar para você que eu construí isso de uma forma planejada há 12 anos, eu vou estar mentindo. Mas uma boa, eu posso falar também por mim, né? Minha carreira não tem absolutamente nada de planejado, né? Ela foi, por um certo lado, bastante empírica, né? Acerto e erros, passando por várias áreas, vendas, operações, e por último, agora, acho que nos últimos 15 anos, mais definidamente como recursos humanos, né? Então, dizer para você que lá atrás, há 25 anos, eu disse, não, vou ser de RH, vou ser um hunter, eu vou trabalhar como consultor, absolutamente não tinha nada de planejado, ou nem muito menos a imaginação de que isso pudesse acontecer um dia, Bruno. Agora, posso te fazer uma pergunta? Vamos inverter um pouco aqui. Claro. Eu queria ter uma curiosidade da sua vida como headhunter, né? Assim, os melhores candidatos que você já viu, eles costumam ter uma vida, uma carreira mais planejadinha ou as coisas vão acontecendo meio sem querer? Poxa, essa é uma pergunta bem difícil, porque a gente pode ter várias histórias de sucesso que se configuram de formas diferentes, né? É, A gente tem um costume de chamar no mundo corporativo os carreiristas, né? Normalmente esses carreiristas, eles têm uma vida acadêmica muito planejada, né? São desde a sua época de adolescentes, muito estudiosos, muito focados, têm definido o tipo de curso que querem fazer, a universidade que querem estudar, já são aqueles adolescentes, enfim, fase já entrando numa fase adulta, já de estar pesquisando onde vai estudar, vendo todo o processo para bolsa, enfim, a gente percebe isso, né, na história que eles contam. Mas depois que entra na vida profissional, aí entra um pouquinho daquela experimentação, Bruno. Eu acho que aí se perde um pouco a parte... O que é claro para todos eles Desculpa, mudou aqui a minha tela. O que é claro para todos eles é o quanto eles querem chegar ao topo na carreira. Né? Essa constituição de uma posição de C-level, como a gente fala, ou seja, de diretoria, de executivo, mas ainda não se tem claro, né? Acho que eles vão formando isso. Então, se eu puder responder a tua pergunta de forma muito objetiva, eu te diria assim, na parte acadêmica, sim, a gente vê que aqueles que fazem uma boa formação já constroem essa formação desde a parte de curso médio,
E depois, quando se entra no âmbito profissional, aí a gente já tem uma entrada, muitas vezes, num programa de trainee, que te faz experimentar várias áreas, e aí você vai criando identidade com algumas delas e daí para frente vai embora, né? É um pouco, pelo menos essa é a minha percepção, é um pouco nessa linha que eu consigo descrever para você, Bruno. Sabe que eu tenho um grupo de amigos do colégio, né? E quando a gente se junta, uma coisa incrível é que ninguém está fazendo aquilo que planejou, né? Assim, a maioria está com muito sucesso na vida e tal, financeiro e profissional, mas está todo mundo fazendo uma coisa muito diferente do que sonhava. É Ah, muito engraçado isso. e olha, engraçado que você está falando isso, porque por incrível que pareça, muitos ainda conseguem estar num momento presente que, se tivesse uma opção de escolha para mudar, muitos mudariam, Bruno. É Eu incrível imagino. isso, né? Ou seja, é como se a gente pudesse afirmar de que eles ainda não estão na plenitude de estarem fazendo aquilo que gostariam, né? E estão por N outros motivos ou N outros fatores. Isso é bastante interessante. Agora, Pois é. Bruno, nesses mais de 10 anos que você está envolvido com storytelling, ensinando o storytelling, que dá para dizer que mudou de lá para cá? Seja na própria concepção do que é o storytelling ou na percepção do nosso lado? Como é que você vê isso hoje, após tantos anos envolvido com isso? Olha, primeiro mudou o interesse do mercado em relação a isso, né? 12 anos atrás, quando comecei a falar desse negócio, praticamente ninguém se interessava, né? Eu cheguei até a ter uma empresa disso 12 anos atrás e a empresa quebrou, porque, enfim, nunca ninguém tinha ouvido falar, né? Ninguém se interessava por isso. E hoje em dia é um assunto que já, enfim, já saiu na capa de todas as grandes revistas de negócios, enfim, todo mundo, no mínimo, já ouviu falar sobre isso e já deu sua googlada sobre o assunto. Né? Uhum. Então, acho que esse é o primeiro ponto, interesse do mercado. O segundo ponto é o interesse dentro, assim, o interesse dentro das empresas também mudou bastante. Então, 12, 10 anos atrás, eu falava muito, por exemplo, só com as áreas de marketing. Talvez área comercial, né, comunicação, não saía muito daí. E só para você ter uma ideia, meus maiores clientes nos últimos 2, 3 anos foram áreas de RH, áreas de TI e áreas de finanças, né? Quer dizer que não tem nada a ver com comunicação, mas que são áreas que perceberam que precisam se comunicar melhor de alguma forma e encontraram no storytelling uma possibilidade de fazer isso, né? Então, o interesse dentro da empresa também mudou. Ainda Uhum. existe o interesse do marketing, obviamente, mas a verdade é que muitas empresas internalizaram isso já no marketing, né? Tem muitas empresas, por exemplo, já contratando pessoas especializadas em storytelling, ou roteiristas, ou coisas desse tipo, para trabalhar com esses conceitos. Então, na minha visão, essas são as duas grandes mudanças. Sim. Agora, o storytelling em si, isso não muda, né? Porque as primeiras noções que a gente tem de storytelling vêm lá de Aristóteles, né? Então, assim, nós como humanidade, a gente não mudou muito de Aristóteles para cá. Na verdade, a gente não mudou absolutamente nada. Nada. Muda a tecnologia, mudam as referências, muda uma série de coisas, mas o ser humano é sempre o mesmo. Então, a nossa paixão por histórias, a maneira como as histórias agem no nosso cérebro e tal, isso é a mesma coisa de 10 anos para cá. O conceito, como é que você define? Quer dizer, muitas vezes ainda não se fala, as pessoas ainda não conhecem o conceito do que é o storytelling, né? A asepsia da palavra. Qual é a definição que você melhor tem para o que é de fato o storytelling, Bruno? Sabe que essa é uma pergunta engraçadíssima, né? Uma vez uma pesquisadora da UFRJ entrou em contato comigo, porque ela estava fazendo um trabalho, sei lá, que relacionava informática com storytelling e tal, e ela queria o conceito científico de storytelling. Eu falei, Que não olha, não existe, tem. né?
não, mas eu preciso de um conceito. Eu falei, olha, cada autor vai ter um jeito de explicar. Né? Storytelling está muito mais ligado a uma arte do que a uma ciência, embora exista um lado científico disso também. Mas o jeito que eu explico é basicamente o seguinte: storytelling, se a gente for traduzir ao pé da letra, né, é contação de histórias. E contação de histórias não é algo exatamente novo. Né? O cinema conta histórias, a literatura conta histórias, o teatro conta histórias e por aí vai. Agora, o que interessa para a gente do ponto de vista de negócios, né? O mundo corporativo. Para o mundo corporativo, eu defino da seguinte maneira: storytelling é um conjunto de técnicas normalmente utilizadas por roteiristas, escritores, dramaturgos, enfim, gente da indústria do entretenimento, né, para fazer duas coisas: para capturar a atenção de um público e para engajar esse público. Uhum. Quando a gente leva o storytelling para o mundo corporativo, no fundo a gente está falando de pegar emprestadas essas técnicas, né, para obter efeitos semelhantes. Então, se a gente está falando de storytelling para comunicação corporativa, para marketing, está falando em utilizar essas técnicas do cinema para fazer uma comunicação na TV, nas mídias sociais, seja lá onde for, e conseguir a atenção das pessoas. Se a gente está falando de storytelling para carreira, né, que é o tema aqui da live hoje, inclusive, a gente está falando de como utilizar essas técnicas para fazer com que você seja mais notado no mercado, por exemplo. Uhum. Né? Ou para que você consiga ser notado da maneira certa, da maneira que você quer. Né? Muito bom. Agora, Bruno, se a gente for pensar ainda em alguns, quer dizer, o storytelling ele foi muito bem aceito no início, quando talvez aqui no Brasil, e utilizado muito por marketing, né? Ou seja, na construção das histórias e campanhas, e grandes campanhas de marketing. Depois, acho que a gente viu, talvez acho que foi, não sei se foi na última eleição, que a qual Lula ganha, né? Que é aonde se tem aí um approach também para o lado político, pelo menos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já se usava bastante isso, né? Eu imagino que você conheça, não sei se quem está nos ouvindo, nos assistindo, conhece aquele case do Dove, que fala da real beleza. Né? Contar um pouquinho, depois se você puder contar alguns cases teus que você ou tem ou que são interessantes de mercado. Esse case do Dove, a mim, é muito interessante, né? Porque ele traz um artista forense do FBI, que era o Gil Zamora, que fazia os esquetes, né? Ou seja, retratos falados para o FBI. E aí tem numa sala um grupo de mulheres, e que ele chama uma por uma, na qual ele não tem contato com elas. Elas entram, ficam num espaço onde tem um lençol que separa eles, e ele pede para elas se descreverem, né? De como elas se veem, de como elas são, na percepção própria delas, né? E depois, ao entrar uma outra, ele pede para que essa outra descreva a anterior, né? E aí ele vai traçando dois retratos, um na qual a definição de quem a pessoa se acha, e a outra de como você é visto pelos outros, né? E aí você vê uma nítida diferença e esse contraste apontado, né? O quanto essa sensibilidade do público masculino, ela acabou tendo essa relevância e marcou, né? Esse é um dos cases que eu gosto bastante. E o retrato de quem viu a mulher é sempre melhor do que o dela mesma. Exatamente. Né? E aí isso é super, né? Isso é mega surpreendente e tal. Esse case fez parte, acho que, de uma tendência que agora até tá, assim, já enfraqueceu um pouco, mas durante alguns anos, né, houve muito essa tendência na publicidade de colocar pessoas reais, ou supostamente colocar pessoas reais. A gente nunca vai saber exatamente o que é real e o que não é. Sim. Né? Mas, enfim, de supostamente contar histórias com pessoas reais, onde você joga essas pessoas numa situação de muita emoção. Né? Tem um outro case bastante parecido com esse, que eu até gosto mais, que é o da Nissan, que chama, acho que a Última Despedida, ou alguma coisa assim, onde eles pegam velhinhos que estão para perder a carta,
e levam esses velhinhos no autódromo de Interlagos para dar uma última volta Oh, que no bacana. Esse eu não autódromo. vi. Primeiro com pilotos profissionais e tal, Sim. depois eles dirigem o carro. Né? Que é um jeito... E assim, no final, a Nissan está vendendo um carro esportivo deles. Né? E o interessante é que é o seguinte, sempre que você pensa em carro esportivo, qual a história que vem na sua cabeça? Né? É um cara galã, tipo James Bond, dirigindo numa estrada paradisíaca e tal. E tudo bem, todo mundo quer ser, né, o James Bond, não tem problema nenhum com essa história. Só que é uma história batida, né? Todo mundo já viu. Quando você faz uma propaganda de um carro esportivo, um carro de luxo, usando velhinhos que estão perdendo a carta, qual a mensagem que você quer passar para as pessoas? No fundo, a Nissan está falando assim, pô, Baraldi, você sempre sonhou em ter um carro esportivo e ainda não tem? Cara, o tempo está Tá passando. passando. Vai para a concessionária já. Eu acho genial Muito isso, boa, genial. muito boa. Mas é legal isso, porque acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai falar um pouquinho, né, do storytelling e o que isso tem a ver com a carreira da gente, né? Ou seja, é o quanto muitas vezes a narrativa que a gente tem da nossa própria história, talvez narrada por um outro, ela possa trazer uma, uma outra emoção, um outro lado, né? Depende de como a gente está naquele dia para contar, ou até mesmo de como a gente enxerga e conhece um pouco de toda essa história nossa, né? O, o, o filme do Woody Allen, ele tem um pouco essa, que acho que é o Melinda Melinda, né, Bruno? Que ele traz um pouco essa narrativa em dois paralelos, né? De forma trágica e uma outra cômica. Em que cases Exatamente. reais que você acha que dá para a gente fazer aí um comparativo ou buscar um pouco de exemplos para sair desse mundo do cinema? Olha, o storytelling aplicado à carreira, eu acho que tem muito a ver com dois conceitos aí, né? Um conceito é o da edição e o outro conceito é do ângulo. É porque pensa assim, todo filme é uma edição. Os cineastas vão lá, eles filmam, sei lá, 3 horas de cena, depois eles vão para a ilha de edição, eles vão escolher o que eles cortam, né? E eventualmente o que eles acrescentam mais e tal. Quando você vai contar a história da sua carreira, né, ou quando você está se apresentando, você está fazendo uma edição, queira ou não. Por exemplo, você me perguntou aqui, Bruno, conta um pouco aí da sua história, né? Se apresenta. Obviamente que a gente está numa live que dura 1 hora, eu não ia gastar 1 hora inteira fazendo isso. Né? Eu não podia gastar mais do que 3 minutos fazendo isso. Seria muito impolite fazer isso com você. Então eu tive que fazer uma edição aqui de pegar os pontos que eram chaves dentro daquele tempo que eu tinha. E eu, obviamente, deixei de falar muita coisa. Né? Então, por exemplo, eu escolhi falar que meu pai gostava muito de cinema e desde os 8 anos de idade ele me levava para ver filmes. Por Uhum. que eu escolhi isso? Pô, porque o meu assunto tem tudo a ver com cinema. Contando essa história, na verdade, eu estou dando uma informação que vocês absorveram aí de maneira inconsciente. Né? E que informação é essa? É a informação de que eu tenho isso dentro de mim desde os meus 8 anos de idade. Talvez eu só fale disso profissionalmente há 10 anos, mas no fundo eu estou há 32 anos pensando nisso. Né? Isso está dentro de mim. Pô, e isso está dentro de mim é muito diferente de eu falar assim, não, eu fiz um curso de roteiro e tal. Meu, fazer um curso de roteiro qualquer um pode fazer. Uhum. Né? Agora tá dentro de você, é uma coisa que, né, que talvez seja um talento que você nasceu com isso. Isso poucas pessoas podem falar. E ninguém vai falar assim, né? Olha, eu tenho muito talento em storytelling. Não se fala isso, né? Vai só a babaca. Claro. Então, você conta uma história, né, para transmitir essa informação de uma outra maneira. Tá? Então, vou dar um exemplo agora de uma outra coisa que eu não falei, porque não interessa. No meio dessa loucura toda, que foi minha carreira, eu fui sócio de uma consultoria de marketing esportivo, por exemplo. Foi uma experiência ótima para mim, para falar a verdade. Foi legal. Mas o que essa informação contribui para a imagem que eu quero passar durante aqueles 3 minutos que eu tinha para falar? Não contribui nada.
né? Talvez de falar, cara, Uhum. mais uma experiência que eu tinha e tal, mas se eu tivesse 10 minutos, talvez eu tivesse tocado nesse assunto. Em 3 não dava tempo, né? Então, quando a gente está falando em storytelling para carreira, não importa onde você vai contar a sua história, né? Você pode contar a sua história numa entrevista com um headhunter, você pode contar essa história numa entrevista na empresa, você pode contar a sua história no LinkedIn, ali no resuminho que você tem, Uhum. você pode contar a sua história ao longo de vídeos no YouTube, você pode contar a sua história numa palestra, tanto faz. Mas o ponto é que edição é uma coisa muito importante, né? O que você quer colocar e o que você quer tirar dali. E o ângulo também, né? Com que ângulo você enxerga certas coisas. A gente estava até discutindo aqui antes, né, de começar a live pelo WhatsApp sobre pessoas que conseguiram transformar coisas negativas em Eu ia coisas falar do Steve Jobs e da Flávia, né? exatamente, né? Então, por exemplo, a gente tem vários casos de pessoas que foram demitidas, né, o que normalmente é uma tragédia para, enfim, para todos os profissionais, e conseguiram transformar isso em algo bom na narrativa da carreira deles, né? Um dos casos é o Steve Jobs, que foi demitido da Apple e depois voltou, né? E ele usa isso para mostrar que, olha como eu sou foda, né? Os caras me chutaram e depois me puxaram de volta. A Apple não podia viver sem mim. Ou um outro caso mais normal, mais próximo da nossa realidade, é a da Flávia Gamonaro. Talvez alguns de vocês aí conheçam. A Flávia é o perfil de LinkedIn com mais seguidores no Brasil, né? Inclusive eu tenho um curso com ela de storytelling para carreira, fica o jabá aí. Uhum. E a Flávia, ela tinha uma carreira em comunicação, ela foi demitida, né? Essa demissão levou ela a empreender e ela ficou famosa no mercado porque ela resolveu escrever um artigo, né, falando sobre como a demissão fez bem para ela. Então, olha que loucura, ela pegou uma coisa que é considerada ruim, né, que normalmente as pessoas querem esconder debaixo do tapete, e ela usou essa coisa como um trampolim para uma narrativa, para uma outra narrativa dela. Né? Ela saiu de empregada para ser empreendedora. Um outro exemplo disso é o Guilherme Benchimol, da Da XP XP. Investimentos. Né? Toda hora que ele conta a história dele, ele conta que foi demitido e que depois ele, enfim, revolucionou o mercado financeiro brasileiro, etc, etc. Não é isso? É isso. Então, é tudo uma questão de ângulo. Né? E eu acho, Bruno, talvez trazendo um pouco para o meu universo, a gente fala bastante sobre isso, porque é exatamente isso, né? A dificuldade que se tem de contar sobre esse processo de transição, né? É sempre muito difícil, doloroso, constrangedor, né? E eu acho que todos esses casos que você está trazendo, uma das coisas que me fica bastante claro é o quanto tem do lado do profissional, do candidato, de quem seja, essa condição de assumir qual é a sua parcela de responsabilidade nesse processo. Porque quando você assume ela, você passa a poder contá-la da melhor maneira possível, porque você viu aonde você errou, quer dizer, aonde foi exatamente a tua contribuição para que aquilo também acontecesse, né? Porque quando a gente conta de uma forma, e aí falando um pouco daquilo que você começou, né, a falar dos arquétipos, né, de, quer dizer, eu vou contar como vítima, né, qual é o papel que eu defino para mim nessa história, né? Ou eu trago como protagonista e digo, não, eu também errei, eu também participei disso, eu acho que a minha parcela está aqui, e eu acho que isso traz a emoção que a gente sabe, você vai falar mais disso, né, o quanto ela é importante nessa narrativa, né, Bruno? Não sei se você concorda. Concordo, concordo. Aliás, emoção é a coisa mais importante do storytelling. Né? Tem muita gente que tenta contar uma história sem um viés emocional e não tem como. Vai ficar na melhor das hipóteses, vai ficar uma história muito ruim. Não dá liga, né? Então, oi? Não dá liga, Não dá liga, ela não não dá liga. conecta, Né? né? Para contar uma história, você precisa colocar a emoção lá no meio. É claro que quando eu falo emoção aqui, a gente precisa dosar um pouco as coisas, né? Porque para algumas pessoas, quando eu falo emoção, a pessoa imagina uma novela mexicana, né? Muito drama e tal. Não é isso, gente. Né? Às vezes, um pouquinho de emoção. Emoção é aquilo que nos conecta aos outros.
Então, tem até um exemplo que eu gosto de dar, que nem é meu, é de um amigo, que ele foi fazer um amigo que é roteirista de PowerPoint. E um dia ele foi contratado para fazer uma apresentação para o presidente da Febraban. E ele chegou lá e o presidente da Febraban falou assim, eu preciso falar sobre o panorama da economia. Esse é o protocolo do evento que eu vou participar. Tem que falar de juros, PIB, desemprego, etc. E esse meu amigo olhou e falou assim, tá, mas não pode ser só isso. E ele descobriu uma história curiosa lá de uma receita de bolo que ia sendo passada de geração em geração na família do presidente da Febraban da época. Então era uma receita de bolo que foi sendo passada e tal, e agora era a avó dele que fazia essa receita. E parece que era uma receita muito boa. Quando a avó dele fazia isso, todo mundo da família ia lá se reunir na casa da avó. E aí meu amigo conseguiu convencer o presidente da Febraban a abrir a apresentação dele sobre economia contando essa história. E depois usar o bolo como uma metáfora, né, para falar de economia, porque assim como o bolo, assim como a economia, o bolo cresce, o bolo diminui, o bolo é partido de uma forma igual ou desigual e por aí vai. E deu super certo. Se você pensar bem, só que assim, o presidente da Febraban, ele usou, sei lá, 5 minutos da apresentação dele para contar a história do bolo. Uhum. Todo o resto da apresentação foi by the book, né? Todo o resto da apresentação foi sobre os números da economia. Só que essa pequena introdução sobre o bolo conectou ele à plateia de um jeito que ele nunca conseguiria de outra forma. Tanto que no final vieram, sei lá, os presidentes dos bancos que estavam assistindo. Aí chegou, vou supor aqui, tá? Chegou um presidente do Bradesco, por exemplo, e falou assim: pô, seu Febraban, minha avó também faz um bolo de fubá incrível, tá? Vamos tomar um café? Pronto, fez um networking, era tudo que ele queria, né? Você cria o Então, rapport, né? exato, exato. Então, quando eu falo de emoção, é isso, né? Não é necessariamente um dramalhão. Claro, tem histórias que também são um dramalhão, ok, mas não é isso, né? Não é necessariamente isso. Agora, como é que, falando, entrando no nosso tema, Bruno, o que isso tem a ver com a carreira? Né? Qual é a importância, na tua visão, quando a gente fala do storytelling na carreira de cada um? Principalmente nesse momento que a gente está de muita transição, de insegurança, de pessoas precisando... e a gente vai falar um pouquinho depois, é uma outra pergunta, quer dizer, ter esse pitch de vendas muito bem construído, muito assertivo. Olha, o storytelling, ele é uma ótima ferramenta para você poder explicar as coisas que não cabem no currículo. Acho que essa é a melhor maneira de resumir esse assunto, né? Porque o currículo é uma ferramenta padronizada, né? No currículo eu vou lá e coloco, eu do ano tal ao ano tal trabalhei aqui, do ano X ao ano Y trabalhei acolá, minha formação foi essa e essa, né? Assim, o CV ele te dá informações importantes, mas ele não te dá todas as informações. Uhum. Então, por exemplo, você é chamado numa entrevista, tem gente que vai lá e repete o currículo na entrevista, né? Você, como um headhunter, eu tenho certeza que você acha errado essa prática. Porque a pessoa que está te entrevistando já leu, ela não quer saber de novo da mesma informação, né? E aí você contar a sua história de vida, né, com técnicas de storytelling, com pitadas de emoção, de um jeito mais interessante, pode dar outras informações ao entrevistado. Pode falar, por exemplo, quais são os seus valores, né? Pode falar qual é a sua origem. Então, por exemplo, eu nunca vou colocar num currículo que meu pai me levava no cinema aos 8 anos de idade. Isso vai na entrevista, né? Claro. Ou no e-mail, ou na carta de apresentação, quem sabe. Mas no currículo não cabe. Por exemplo, aliás, tem até uma história curiosa sobre isso, viu? Muitos anos atrás eu tive uma experiência de empreender que não deu certo. E aí, quando a empresa quebrou, eu fui voltar para o mercado, né? Só que assim, o currículo não conseguia dar a dimensão que eu queria dar.
Porque estava lá no currículo, do ano tal, foi dono da empresa X. Mas e aí, por que eu resolvi ser dono da empresa X? Por que eu não sou mais dono da empresa X? O que eu aprendi durante esse período que pode ser útil para uma empresa que queira me contratar? Né? Não tinha como escrever isso no currículo. Então, o que eu fiz? Eu escrevi um e-mail, né, até meio longo, assim, tinha uns 4 ou 5 parágrafos, onde eu contava a minha história. Foi a maneira que eu encontrei na época, né, isso já faz muitos anos, foi uma maneira que eu encontrei na época de dar essa dimensão que o currículo não dava. E o curioso é que eu fui chamado para várias entrevistas, Olha eu tive só. assim, uma ótima taxa de conversão. Numa dessas entrevistas, inclusive, eu cheguei lá e o entrevistador perguntou assim, Bruno, você sabe por que eu te chamei aqui? Eu falei, não sei, talvez você tenha gostado do meu currículo. Ele falou assim, não, olha, seu currículo é até legal, mas você escreveu um e-mail tão bem escrito que eu precisava te conhecer, eu senti que eu precisava te conhecer. E ninguém faz isso. Ou As seja, pessoas normalmente, fala. as pessoas normalmente anexam e mandam, Sim. né? Então, se fala muito da carta de apresentação, né? Mas a sensação que eu tenho, às vezes, da carta de apresentação é que ela não traz muita informação diferente daquilo que está no currículo, né? E a carta de apresentação Exato. talvez seja uma boa oportunidade para você falar de você, né? E até esse ponto que você está tocando, Bruno, ele é muito interessante, porque eu tenho percebido ao longo dos, sei lá, 7 anos para cá, o interesse das empresas de forma muito genuína em quem é o candidato. Né? E se dá, nesse momento, uma oportunidade grande de tempo para que ele possa contar, ou seja, me conta a tua história, qual é a história da tua história. Né? E ainda assim, é muito engraçado o quanto resumido são as devolutivas que a gente ouve, né? Então, acho que é um pouco dessa preparação em primeiro momento, ou seja, eu particularmente gosto de dizer isso de duas maneiras, né? O que está por trás dessa pergunta? Né? Acho que é importante quem está recebendo ela ter claro o que o outro quer saber. À medida que isso fica claro, talvez te ajude a dar importância do quanto essa narrativa que tem para contar de você, dessa tua trajetória, primeira vez que você ganhou dinheiro, um pouco das tuas aventuras, esses perrengues que você teve, se conectam com o que você é hoje, né? E algumas coisas seguramente vão criando sinergia de forma muito natural. E nem sempre isso acontece, né, Bruno? Agora, falando desse processo, Bruno, e do que tem a ver com a carreira e da importância, quais são as dicas que você tem, ou seja, de forma estruturada, quais são os passos para se construir um pitch de vendas hoje, Bruno? Olha só, bom, é muita coisa, então eu vou resumir em alguns passos, tá? O primeiro deles, acho que o mais importante é você ter clareza no que você quer que o outro entenda, né? É você ter clareza no que você quer transmitir para o outro. Você pensa assim, não, achei que uma luz tinha apagado aqui, não apagou. Mas vamos pensar assim, quando acabar meu pitch, quando acabar minha apresentação, quando acabar minha palestra, que seja, né? Se o meu público for resumir isso em uma frase, que frase é essa? Eu começaria por aí. Porque quantas vezes a gente não começa uma apresentação sem ter clareza de onde a gente quer chegar? Como é que a gente faz apresentações normalmente, né? 99% das vezes? Uhum. A gente abre o PowerPoint e sai jogando lá um monte de coisas. Depois a gente vai pensar no discurso. Exato. Não é isso? Depois a gente vai pensar como é que a gente vai falar. Tá errado. Porque a alma da sua apresentação não é o PowerPoint. Né? O PowerPoint é importante, o PowerPoint é legal, ele ajuda, é um belo apoio. Mas o centro da sua apresentação não é o PowerPoint. O centro da apresentação é você. Você lá falando, se mexendo, gesticulando, alterando a voz. Né? Esse é o centro da sua apresentação. Como eu acho que as pessoas têm muito medo de falar em público, de se apresentar, de serem rejeitadas, enfim,
existem uma série de medos aí que são absolutamente normais, a gente acaba simbolicamente delegando a nossa apresentação para o PowerPoint. E isso está completamente errado, né? Então, Uhum. primeiro passo, ter muita clareza no que você quer transmitir, né? Resume isso em uma frase. Inclusive, porque pode ser que você, assim, todo mundo já passou por isso, né? Você vai numa reunião, você vai preparado para falar meia hora, aí você chega lá e o seu cliente fala assim, sabe o que é? Deu um problema aqui. Na verdade, eu só tenho 10 minutos, tudo bem? Então, assim, se você tem muita clareza do que você vai transmitir em uma frase, é muito fácil você transformar uma frase em 10 minutos, em 15 minutos, em meia hora, em 2 horas. Agora, se você não tem clareza do que você vai transmitir, é muito difícil transmitir, resumir 2 horas em 10 minutos. Claro. Né? Então, o primeiro ponto é isso aí, o takeaway. O segundo ponto é dividir o roteiro da sua apresentação, do seu pitch, seja lá do que for, em 3 pontos: abertura, desenvolvimento e conclusão. Abertura, desenvolvimento e conclusão são muito diferentes de começo, meio e fim. Né? Pensa assim, filme do Tarantino. Todo mundo já viu algum filme do Tarantino. Em vários deles, a primeira cena é uma coisa maluca que está lá acontecendo, você não sabe direito o que é, né? Uma cena bizarra que, na verdade, está acontecendo no meio do filme, do ponto de vista cronológico, mas o Tarantino coloca isso no começo. Para quê? Para aguçar a sua curiosidade. Para você ir falar assim, nossa, o que aconteceu aqui? Eu preciso ver mais 2 horas Assistir, de filme claro. para entender o que é isso. E você só vai entender isso lá no final. Né? Então, por que é importante pensar em termos de abertura, desenvolvimento e conclusão? Porque às vezes tem uma coisa super interessante para você contar, que cronologicamente está no meio da sua história, mas você traz isso para o começo, né, e isso vai provocar uma curiosidade grande nas pessoas. Então, por exemplo, uma vez eu fui ajudar um amigo meu a vender um projeto de um evento de churrasco, tá? O Felipe Aversa do Churrascada, talvez esteja me ouvindo aí. E ele mandou a apresentação e tal, eu falei assim, qual é a coisa mais interessante aqui que tem na sua apresentação? O dado mais chamativo. Era uma apresentação até normal, tá? Tinham lá os dados do evento e tal. Ele falou assim, pô, o dado mais chamativo é que a gente consome 1 tonelada de carnes num dia só. Eu falei, pô, por que essa não é a primeira informação? Abre sua apresentação falando, olha, eu vim te apresentar aqui um projeto que consome 1 tonelada de carnes em 24 horas. Exato. Tá curioso? Agora eu vou te explicar como é que eu chego lá. Conta do prático do navio. Ah, essa é boa também. Eu já tive um aluno, né, que ele Essa é era muito prático boa. de navio. Para quem não sabe o que é prático, o prático é um cara que manobra navio. Tá? Ele manobra navio no porto. E é uma profissão extremamente bem paga, enfim, tem uma série de características, né? E além de ser uma profissão extremamente bem paga, é uma profissão que tem um certo risco e tem um certo estresse. Então, as pessoas que são práticas, né? As pessoas que são práticas no De sentido de navio. prática de navio, as pessoas que são práticas não são as pessoas que rolam. As pessoas que são práticas, elas quase que trabalham 6 meses e tiram férias 6 meses. Porque elas ficam um período em alto mar e depois elas ficam um período igual descansando. Tá? E aí, quando esse cara foi fazer a apresentação, ele começou a apresentação dele com essa informação. Olá, meu nome é fulano de tal e eu tenho uma profissão onde eu trabalho 6 meses e tiro férias 6 meses. Profissão dos Pronto, sonhos. todo mundo queria saber que raios era isso que ele fazia. Né? Agora, cronologicamente, essa informação estava lá do meio para o final. Né? Mas o que ele fez? Ele pegou aquilo e trouxe para o começo. Pro começo. Então, pensar em termos de abertura, desenvolvimento e conclusão é muito importante. E o último passo, aí sim você abre seu PowerPoint e a partir de um discurso já criado, você vai pensar qual é a melhor maneira de ilustrar esse discurso. Às vezes, inclusive, é melhor não ilustrar, tá? Mas, enfim, se você quiser ilustrar, aí você vai pensar a partir disso.
E agora, com esse universo digital, com esse mundo digital, a comunicação digital, o que que muda, Bruno? Ótima pergunta. A primeira coisa que muda é o nosso estranhamento com a tela, né? Assim, ainda é estranho para a gente falar com uma tela. Por exemplo, eu sei que agora tem 34 pessoas nos ouvindo. Mas é diferente de se a gente estivesse batendo um papo ao vivo num evento. Porque ao vivo eu estaria olhando para cada um de vocês, eu estaria vendo as reações, eu saberia se vocês estão gostando ou se vocês estão achando chato, né? Então ainda causa um certo bug no cérebro quando a gente está falando com uma câmera, porque nosso cérebro não consegue entender que tem gente do outro lado. Uhum. Então uma primeira dica aí imaginar que essas pessoas estão do outro lado. Eu sempre tento fazer isso, né? Eu não sei quem são os 34 que estão aí, mas eu estou tentando imaginar. É como se eu mentalizasse um público, né? Isso talvez me deixe um pouco mais natural. Uma outra dica é que no mundo físico, né, se a gente tivesse, sei lá, se eu estivesse fazendo uma palestra, eu teria uma série de recursos que eu não tenho agora. Então, por exemplo, eu teria o recurso do meu corpo. Eu poderia andar para lá, andar para cá, né? Eu poderia, enfim, poderia dar uma cambalhota no palco, se eu quiser. Poderia fazer o que eu quisesse. Aqui eu não tenho. Aqui eu estou encaixotado numa tela, estou sentado numa cadeira, né? Isso é meio angustiante para quem palestra com frequência, inclusive. Sim. Mas aí o que a gente tem que ter consciência? A gente tem que ter consciência das coisas que eu posso utilizar, né? E o que eu posso utilizar aqui de verdade? Um pouco de mãos. Minhas mãos vocês podem ver de vez em quando, né? E tem vários estudos que mostram que mostrar a palma da mão dá uma sensação de confiança no público. Tá? Isso tem a ver com os homens das cavernas e tal. Porque lá naquela época, se você estivesse mostrando as mãos, você não estaria com um tacape escondido atrás, né? Boa. Então, tem isso. E a outra coisa que dá para usar é a voz, né? Então, a transmissão online depende muito da voz. Inclusive porque pode ter gente aqui que só esteja ouvindo e não esteja vendo. Então, se eu não usar minha voz com potência, né? Minha esposa até reclama aqui que quando, às vezes eu estou em live, eu falo alto demais e ela não consegue se concentrar em mais nada. Mas isso é técnica também, né? Eu Claro. quero que vocês fiquem presentes. Eu quero que vocês se mantenham aqui comigo. São técnicas de oratória, né? A gente vai... Exato. Essa, na verdade, diz que o maior medo que nós temos, na verdade, não é de morrer, né? De falar em público, né, Bruno? Olha, sabe que eu tinha muito medo? Assim, eu sou muito tímido, né? Eu sempre digo que timidez é tipo uma doença crônica. Você controla, mas ela nunca te abandona completamente. E assim, eu sou muito tímido. Até agora, depois de 10 anos de palco, Já está tanto cascudo. faz, né? Assim, tô cascudíssimo. Mas essa primeira aula que eu fui dar na vida, eu demorei 1 mês para montar a aula. Porque eu sempre ficava pensando, meu Deus, e se essa pessoa fizer uma pergunta aqui e eu não souber responder? Aí eu ia lá pesquisar, estudar o assunto e tal. Hoje, se você me convidar agora para dar uma aula, daqui meia hora a aula está pronta. Está pronto. Não é nem pelo Mas isso conteúdo, é né? experiência, não tem... mas isso é experiência, não tem muito o que fazer. A melhor maneira de vencer o medo de falar é falando. É falando. Essa prática, as empresas hoje fazem um pouco... Quando você falou de outras áreas, como TI, finanças, qual a aplicabilidade que o storytelling acaba tendo para essas outras áreas? Muito mais em termos de construção de uma boa apresentação, é isso? Olha, construção de uma boa apresentação, mas eu diria que comunicação de uma forma geral, né? Por que normalmente essas áreas me contratam, né? Dificilmente é para comunicação interna. Então, por exemplo, um cara falando financeis para outro cara da finanças não é um problema.
São duas pessoas técnicas tendo uma conversa técnica, Uhum. né? Tudo bem. Aí é que nem congresso de medicina, né? Se os caras quiserem ficarem falando Medicase, tá tudo bem. Agora, quando um cara de finanças vai ter que apresentar um projeto para o RH, ou para o marketing, ou para a TI, aí é que é o problema. Né? Porque é muito difícil você aprender a se comunicar com alguém que não fala a sua língua. É quase como aprender outra língua. Né? E aí que eles olham e falam, opa, tem um negócio aí chamado storytelling e o Bruno é um cara que pode ajudar. Ô Bruno, o storytelling, no final das contas, ele tem um poder de nos influenciar de forma muito forte, né? Ah, Sim. como é que a gente pode perceber nesse processo o quanto, e aí falando também de mundo corporativo principalmente, o quanto existe uma linha, porque ela, na minha visão ela acaba sendo muito tênue, né? O quanto existe a influência ou a manipulação? Olha, difícil essa pergunta, hein? Olha, eu vou te dar uma resposta sincera. Quanto mais eu estudo esse assunto, quanto mais eu vivo, quanto mais eu analiso as coisas, mais eu acho que no fundo, tudo é narrativa. Né? Principalmente depois de trabalhar com política. Né? Eu tenho alguns clientes do meio político, Uhum. e na política isso é muito claro. Não existe uma verdade. Né? Existem pontos de vista, existem interpretações, existem as maneiras que as pessoas reagem emocionalmente aos fatos, mas é muito difícil encontrar qual é a verdade. Né? A partir do momento que você aceita isso, a narrativa é a verdade. E isso não está ligado só à política, né? Isso está ligado, inclusive, à carreira. Né? Eu conheço, sei lá, eu conheço pessoas, por exemplo, que são enxergadas por pessoas diferentes de maneiras completamente Exato. diferentes. Você que é headhunter, você, acho que com certeza já deve ter passado por isso. Às vezes você tem que ligar, né, para as referências, para antigos trabalhos e tal. Aí um fala assim, putz, é o cara mais legal do mundo. Aí o outro fala assim, é um filho da puta. Tem. Qual é a verdade? É. Né? Então, assim, claro que existe a manipulação descarada, né? É claro que existe a mentira. Também tem vários casos, né, de pessoas que mentem e são pegas no pulo aí. Teve o caso da Belpesse, por exemplo, enfim, que é meio polêmico e Ô, tal. Bruno, deixa eu só te interromper, mas só para você continuar, a gente está entrando no nosso último 1 minuto e 30 de bate-papo, só para a gente estar atento aqui ao tempo, mas queria agradecer a todos que participaram conosco, te agradecer, cara, por ter aceitado o meu convite, foi uma baita aula, um papo delicioso, e só para a gente poder fazer esse fechamento com chave de ouro e deixar você finalizar aí com o teu raciocínio. Muito obrigado pelo convite, foi realmente muito legal, foi um papo super gostoso. Uma coisa engraçada é que antes aqui da nossa live, antes de passar com os cachorros, eu fiquei 3 horas gravando a aula. Eu entrei aqui nessa live, sabe, com a cabeça estourada e tal, e foi um papo tão gostoso que eu tô Fluiu. saindo mais leve, na verdade. Que bom. Então acho que você conduziu super bem. Mas o que eu estava falando é isso, né? É claro que existe a mentira descarada, mas tirando esses casos que óbvio que são mentira, que são manipulação, mesmo assim todo o resto é muito tênue a linha É, entre o que é verdade e o que é mentira. Porque no fundo existem fatos, existem coisas, mas a gente não é capaz de ver a verdade, a gente só é capaz de interpretar. é. Depende do teu mapa mental, de como você quer interpretar, se aquilo que está fazendo você tomar uma decisão, você está sendo manipulado ou influenciado, né? Então, Exato, é exato. bem difícil. Bruno, a gente vai cair. Um grande abraço a todos.